Nós lemos no 9º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. 2 Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. 3 Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. 4 Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. 5 Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. 6 Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. 7 Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas, em Isaque será chamada a tua descendência. 8 Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. 9 Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. 10 E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. 11 Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. 12 Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. 13 Como está escrito: amei a Jacó, e odiei a Esaú. 14 Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 15 Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. 17 Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18 Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. 19 Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? 20 Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus réplicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? 21 Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? 22 E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? 23 Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. 24 Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? 25 Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. 26 E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. 27 Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 28 Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. 29 E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. 30 Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. 31 Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. 32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. 33 Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Tendo falado exaustivamente nos capítulos anteriores sobre o completo estado de corrupção da natureza humana, e sobre a justificação e a santificação, o apóstolo abriu agora mais amplamente o significado da eleição na qual está baseada a nossa salvação, a qual é a causa da justificação, da regeneração e da santificação. E então vemos este cuidado do apóstolo em conduzir o assunto de tal forma, que iniciou sua exposição com o que vem depois, e não com o que vem antes de tudo, para que não fosse mal compreendido no que há para ser falado sobre o assunto da eleição, como por exemplo em se pensar que houve eleição de bons e rejeição de maus, pois o próprio Jesus afirmou para o jovem rico que somente Deus é bom, e assim podemos entender que quando ele próprio fala em árvore boa, é no sentido de que a árvore, que é o homem, em seu estado caído no pecado, deve ser feito boa para produzir bons frutos, e isto é feito somente pelo poder da graça de Deus, mas enquanto esta árvore permanecer neste mundo, ainda haverá aqui e ali algum fruto mau em razão dos resquícios de pecado que remanescem na carne. Tudo quanto deve ser compreendido então por nós neste assunto da eleição,
é que Jesus não veio de fato para escolher pessoas boas, justas e sãs para o reino de Deus, mas pecadores e injustos, conforme suas próprias palavras, para começar neles o trabalho de torná-los justos, bons e sãos até o aperfeiçoamento total na glória do porvir. Uma sentença de crucificação e despojamento da natureza terrena decaída no pecado foi passada sobre eles, de maneira que pudessem seguir o exemplo de Paulo, que disse que não vivia ele, mas Cristo nele, pois já não andava segundo o velho homem, mas segundo a nova criatura que foi forjada nele pelo Espírito Santo. O vinho novo da graça requer um odre novo, pois o velho não pode contê-lo. Deus elege e chama corações de pedra para colocar no lugar deles corações de carne. Paulo começou com o exemplo do próprio povo de Israel, que tendo à sua disposição a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, os patriarcas aos quais foram feitas as promessas, e a quem foi dado até mesmo o próprio Cristo, segundo a carne, porque era da descendência da tribo de Judá, no entanto, não alcançaram a salvação em sua grande maioria. A razão disto é que o homem é totalmente dependente de Deus para que seja salvo por ele. Isso está atrelado à sua escolha e iniciativa divina na salvação, e não propriamente do nosso próprio querer e esforços. É evidente que temos que buscar e desejar a salvação, mas não nos virá pelo nosso mero querer. Devemos bater à porta do céu, procurá-la no Senhor Jesus, e pedir a Ele, humildemente, que nos salve. Todos os que elaborarem seu próprio caminho para a verdade e a vida eterna, serão achados fora do caminho estreito, da única verdade e vida eterna que é o próprio Cristo. Dependemos assim, que Ele se manifeste a nós, por misericórdia com graça, para nos perdoar de todos os nossos pecados, e isto Ele certamente fará se buscarmos com verdadeiro arrependimento. Ele tem prometido não lançar fora a qualquer que buscar. Apesar do dever que temos em saber, que é Ele que nos escolheu e amou primeiro, do que nós a Ele. Veja o caso dos judeus dos dias do apóstolo. Paulo os amava por ser também judeu, a ponto de desejar ser considerado maldito de Deus por amor a eles, caso com isto fosse possível trazer a salvação a todos eles. No entanto, ele reconhecia que não é por falta de desejo em Deus de salvar todos os pecadores que eles não podem ser salvos, mas pelo fato de que nem todos atendem ao convite da salvação pelo Evangelho. Nem todos querem se submeter à nova lei da nova aliança em Cristo Jesus, de amá-lo acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo, e aos irmãos na fé, do mesmo modo pelo qual Jesus nos ama, com o amor ágape de Deus. Os que assim procedem, permanecem endurecidos. Deus, em sua presciência e onisciência, que faz que tudo saiba e conheça antes mesmo de chegar à existência, sabe quais são estes que resistirão para sempre à sua vontade e amor, de forma que não os elege para a salvação que desprezarão e rejeitarão. O motivo da não eleição não é moral, porque todos os eleitos são tão pecadores quanto os demais, mas justamente por causa desta rejeição e deste desprezo da graça do Evangelho que Deus está oferecendo em Jesus Cristo. Em suma, os eleitos são os que virão amar e a viver para Deus, e desejarem mais do que tudo fazer sua santa vontade, sem que isto signifique que sejam pessoas boas, inclinadas somente para o bem etc., pois apesar de eleitas e salvas ainda permanecem na condição de poderem pecar em pensamentos, palavras, ações e omissões. E certamente o pecado e os pesos a seguirão durante toda a sua jornada terrena, de forma que sempre haverá ervas daninhas no pomar de suas vidas que sempre deverão retirar, para que possam produzir bons frutos para Deus. Por isso, o apóstolo ilustra a eleição, com os gêmeos Esaú e Jacó, dizendo que Deus já havia dito à mãe de ambos, antes mesmo dos meninos nascerem, que havia amado a Jacó e odiado a Esaú, porque sabia que Esaú jamais o amaria. Mas, Deus conheceu também a Jacó por meio da sua presciência, e sabia que ele viveria para fazer sua vontade, e ensinaria seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor, apesar de Jacó ser um pecador como era Esaú. Então, não foi por causa de nenhuma obra que eles tivessem praticado antes de nascerem, que foram eleitos, ou mesmo pecados que tivessem praticado depois de gerados, porque Deus os conhecera antes mesmo de tê-los formado no ventre de Rebeca. O caso de Faraó exemplifica claramente que Deus não está obrigado a usar de misericórdia para com todos os homens, porque ele conhece o caráter de cada pessoa e a forma como elas agem diante dele, mesmo em face dos seus grandes juízos. Muitos não se dobram ao Senhor, blasfemam contra ele e contra os céus, odeiam a Jesus, ao Evangelho e à sua igreja, e jamais se converterão dos seus maus caminhos, por maior que possa ser a bondade e a misericórdia que ele possa usar para com eles. Deus tem, todavia, suportado com paciência aqueles que são para ele como vasos de ira, porque existem para que seja manifestada neles a ira do seu juízo. Os eleitos, porém, são chamados de vasos de misericórdia, porque será manifestada em suas vidas a misericórdia de Deus, salvando-os de seus pecados e da condenação, assim como quem enche um vaso de azeite para curar feridas. Não porque o mereçam, ou por suas boas obras,
mas Deus o fará por amor ao seu próprio nome e bondade, exibindo neles a glória da sua graça infinita, de modo que os próprios anjos possam testemunhar o quanto ele é longânimo, amoroso, perdoador, bondoso, restaurador, etc., a ponto de ter dado seu próprio Filho unigênito, Jesus, para ser o Senhor e Salvador daqueles que sem ele estariam para sempre condenados ao sofrimento eterno.